noite, irmãos. Irmãos podem sentar. Boa noite. Boa noite. Eu estava pensando, preparando esse sermão, e me veio à mente eu lembrei de um episódio que o Spurgeon conta num dos seus livros. Charles Spurgeon foi um conhecido aí, pregador batista, né, reformado do século XIX. E ele conta que uma vez ele foi convidado para pregar na igreja do avô dele. O avô dele era pastor congregacional e a igreja ficava no interior lá da Inglaterra. Só que teve uma nevasca e a carruagem onde o Spurgeon estava se atrasou. Quando ele chegou lá na igreja, o culto já tinha começado, já estava no sermão, o avô dele estava no culto. Aí o avô dele viu ele chegando, na mesma hora o avô dele se sentou, deu o culto para ele, ele começou a pregar e o avô ficou sentado na cadeira atrás. E o Spurgeon depois escreve que ele se lembra muito bem dessa noite, porque enquanto ele estava pregando, de vez em quando ele ouvia uma vozinha, a vozinha do avô dele, na cadeira de trás, dizendo: conte isso de novo a eles, Charles. Conte de novo. Conte de novo. E eu me lembrei disso porque eu acho que é assim que eu vejo um pouco o calendário cristão, esse nosso calendário cristão. O fato de os cristãos há séculos atrás terem separado um domingo no ano, esse domingo, domingo de Páscoa, para a gente se lembrar que Cristo morreu e ressuscitou por nós, a gente ser lembrado dessa história da Páscoa. Essa lembrança soa para mim como essa voz do avô de Spurgeon. Conta de novo. Estou contando essa ilustração toda, falando tudo isso só para dizer, irmão, que eu não vou hoje não vou falar nada novo. O que eu vou falar aqui não é nada que os irmãos já não saibam, já não tenham ouvido tantas vezes a história da Páscoa. Mas eu acho que, embora a gente tenha ouvido tantas vezes desde criança, a gente precisa que conte de novo para a gente essa história. A gente precisa ser constantemente lembrado dessa história, do que aconteceu ali, da trajetória dos últimos momentos de Cristo, da sua morte e sua ressurreição. Então o que eu pretendo fazer aqui hoje é contar de novo a velha história da Páscoa. Mas nem por isso os irmãos devem se sentir entediados, porque eu acho que isso é uma necessidade nossa, ouvir de novo essa história. E para fazer isso, eu podia usar qualquer um dos 4 evangelhos, ou podia tentar fazer uma harmonia entre eles, mas eu escolhi usar o Evangelho de João. Eu convido os irmãos a terem suas Bíblias no Evangelho de João. Nós vamos ler alguns versículos do nosso texto. O sermão é João 18 até 21. São 4 capítulos, a gente vai ler só alguns versículos. Então deixa a sua Bíblia aberta. O Evangelho de João é o meu livro preferido do Novo Testamento. É o meu livro preferido por várias razões. É o livro que eu mais li no Novo Testamento, é o livro que eu gosto. E eu gosto dele por muitas razões, mas uma das razões que eu gosto de João, da pessoa de João, do Evangelho de João, é a ênfase que João sempre coloca nas pessoas. Por exemplo, quando você lê os Evangelhos de Mateus e de Lucas, a ênfase da narrativa é o ensino de Jesus, é o que Jesus diz. Quando você lê o Evangelho de Marcos, a ênfase claramente é o que Jesus faz. Jesus foi e fez e curou. O Evangelho de Marcos é assim. Mas quando você lê o Evangelho de João, a ênfase é quem Jesus encontra. A ênfase está nas pessoas. Quase cada capítulo do Evangelho de João, os primeiros capítulos, cada capítulo Jesus encontra uma pessoa diferente. E são esses encontros, as pessoas que tinham contato com Jesus, que dão estrutura ao Evangelho de João. E isso permanece assim até o final, até a história da morte e ressurreição de Jesus. Por exemplo, quando Mateus, o Evangelho de Mateus vai contar a história da crucificação, você vai ver, o propósito de Mateus é mostrar que a crucificação foi um evento universal.
Então você vai ver Mateus falando, por exemplo, do sol escurecendo, da terra tremendo, de mortos saindo dos sepulcros. Tudo isso acontecendo no momento em que Jesus estava sendo crucificado. Você não vê nada disso no Evangelho de João. João não conta. Por outro lado, todos os evangelhos falam que Pedro cortou a orelha do soldado. Mas só João diz qual o nome do soldado. O nome do soldado era Malco. Percebe? É a mesma história. É a mesma história. Houve trevas em toda a terra, do meio-dia até as 3 horas da tarde, enquanto Jesus estava na cruz. João não menciona isso. Mas João diz que o nome do soldado que Pedro cortou a orelha era Malco. Provavelmente porque João conhecia aquele homem. Se você ler João 18:26, vai ver que João conhecia a família daquele homem. E porque João conhecia, quem João conhecia é mais importante para João do que o cataclismo universal. Só e é assim que João nos conta a narrativa da crucificação e da ressurreição. É através de pessoas, das pessoas que estavam ali. E foi isso que eu escolhi para dar estrutura ao meu sermão hoje, para nos guiar aqui no sermão hoje. Eu gostaria de recontar a história da crucificação e da ressurreição de Jesus pela ótica das pessoas que João coloca na cena. Porque eu acho que é esse o objetivo de João. E eu separei essas pessoas em 3 grupos de incrédulos e 3 grupos de crentes. Antes da morte de Jesus, os irmãos vão perceber que nos capítulos 18 e 19, João enfatiza 3 grupos de incrédulos que estão envolvidos na crucificação de Jesus. E é engraçado que depois da morte a ênfase cai sobre 3 grupos de crentes. Então, como é o primeiro grupo de incrédulos que eu fiz aqui, que eu formei a partir do Evangelho, eu chamei de grupo dos coadjuvantes. Como toda boa história, a história da crucificação do Evangelho de João tem um monte de coadjuvantes, gente que João menciona só de passagem. Por exemplo, João menciona os soldados judeus que estavam lá no Jardim das Oliveiras quando Jesus foi preso, aí no capítulo 18. Depois, no capítulo 19, ele vai mencionar os soldados romanos que realmente crucificaram Jesus, que açoitaram Jesus, que bateram. Mas tanto em um como em outro momento, a ênfase não é tanto os soldados. A ênfase é muito mais como Jesus está reagindo à presença dos soldados. E a ênfase de João parece ser justamente mostrar que Jesus está se entregando ali voluntariamente. E isso impressiona, porque um dos coadjuvantes que João coloca no capítulo 18 é justamente Judas. Nos outros evangelhos, Judas não é um coadjuvante na crucificação, ele é um pivô. Ele é quem traz Jesus. Os outros evangelhos gastam vários versículos contando como Judas beijou Jesus e traiu Jesus. João menciona Judas no versículo 3, João 18:3. Ele menciona Judas de passagem. Por que João faz isso com Judas? Eu penso em 2 motivos. Uma possibilidade é porque João odiava Judas. João odiava Judas. Os irmãos lerem todo o Evangelho de João. Toda vez que João vai falar de Judas, Judas, porque ele tirava o dinheiro que se colocava na bolsa. Judas, porque o diabo já tinha entrado no coração dele para fazer. Toda vez, todas as menções de Judas Iscariotes no Evangelho de João, é sempre um epíteto negativo. Judas, que o diabo já tinha posto. Judas, o traidor. Judas, o ladrão. João odiava. Esse é talvez um dos motivos pelo qual ele coloca Judas como coadjuvante na história da crucificação. Mas um outro motivo, que eu acho mais provável aqui, é porque João coloca todas essas pessoas como coadjuvantes. Os soldados, Judas, todos eles são coadjuvantes na prisão de Jesus, porque João quer enfatizar que Jesus se entregou voluntariamente. É isso que está lá no capítulo 18. Vamos ver aí, versículo 4. João 18:4. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais?
Responderam-lhe a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando pois Judas lhes disse: sou eu, e claro, a ênfase de João é mostrar, e esse é o sou eu que o pastor citou no sermão de manhã, aquele sou eu de autoridade, e quando eles ouviram isso, eles caíram por terra. Mas veja que a ênfase de João é mostrar que Jesus está ali voluntariamente. É por isso que os soldados são coadjuvantes na história. É por isso que até Judas, o traidor que traiu Jesus, aparece na história da prisão de Jesus no Evangelho de João como coadjuvante. A ênfase não é mostrar que Jesus foi preso, mas é mostrar que Jesus se entregou para ser preso. Se entregou voluntariamente. Esse é o motivo pelo qual eu acho que João coloca esses coadjuvantes. Essa ênfase na voluntariedade de Jesus ao ser preso. E essa é a primeira cena da história da Páscoa. A cena em que Jesus é preso e da vida Jesus é preso. Depois disso, embora João não fale muito de Judas, nos capítulos 18, 19 e 20 ele fala muito de um outro grupo, que é o meu segundo grupo aqui de personagens do Evangelho de João. Ele fala muito desse segundo grupo. São os líderes judeus. Os líderes judeus, os principais sacerdotes e fariseus. Desse grupo João tem muito que falar. Ele faz questão, por exemplo, no capítulo 18, versículo 3, João faz questão de mencionar que aqueles guardas que acompanhavam Judas, quando Jesus foi preso, tinham sido enviados, era uma escolta que tinha sido enviada pelos principais sacerdotes e fariseus. Foram os líderes judeus que mandaram aqueles soldados. E João vai continuar falando muito dos líderes judeus. No versículo 12, João vai contar como, depois de preso, Jesus é levado para a casa de Anás. Quem é Anás? Anás não era o sumo sacerdote. Anás tinha sido o sumo sacerdote. Foi depois do lugar. O sumo sacerdote naquele ano era Caifás. E Anás era sogro de Caifás. Mas as pessoas ainda tinham um respeito por Anás, ainda tinham Anás como o sumo sacerdote. E aí, primeiro, quando Jesus é preso, na narrativa de João, primeiro Jesus comparece perante Anás. E aí a gente tem uma informação muito interessante do porquê que João cita Anás. O relacionamento de João com Anás está no versículo 15. A partir do versículo 15, João 18, 15. Levaram Jesus lá para a casa de Anás. Simão Pedro e o outro discípulo, esse outro discípulo é João, provavelmente, né? Simão Pedro e o outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou do lado de fora. Jesus é preso no Jardim das Oliveiras e é levado para ser interrogado na casa de Anás. Só que o que acontece é que a casa de Anás é a casa dele, não é um lugar público. E está de noite. Não é qualquer um que entra na casa de Anás. Só entra quem é conhecido. E João está dizendo, eu entrei porque eu sou conhecido de Anás. Eu era conhecido da família dele. E aí, João entrou, Pedro tinha ficado do lado de fora, João vai falar com a encarregada da porta para deixar Pedro entrar. Aí Pedro entra e fica esperando no pátio. João vai lá dentro. João ouve o que se fala, o que se fala lá dentro da casa de Anás. Os irmãos vão ver depois que Jesus vai ser levado da casa de Anás para a casa de Caifás, que era realmente sumo sacerdote. Na casa de Caifás, João não entrou. Resultado, o Evangelho de João não fala o que aconteceu na casa de Caifás. Isso é uma outra característica do Evangelho de João. João só descreve aquilo que ele presenciou. Ele entrou na casa de Anás. Ele ouviu o que foi dito lá dentro. O que ele ouviu, ele escreveu. Ele não entrou na casa de Caifás. Então os irmãos vão ver daqui a pouco que Jesus vai ser levado para a casa de Caifás. E João não fala o que aconteceu lá dentro. Porque ele não presenciou. Não porque ele não soubesse, mas porque ele não presenciou. Aí quando Jesus é levado então para a casa de Anás, de madrugada, Pedro entra na casa, mas fica esperando
esperando no pátio. João entra realmente na casa e ouve o que está acontecendo lá dentro. E lá na casa, Jesus é julgado contra a lei judaica. O processo de julgamento, até o pastor mencionou isso também no sermão hoje de manhã. O processo de julgamento de Jesus é contrário à lei judaica. Enquanto Anás interrogava Jesus, primeiro Jesus faz questão de mostrar que ele estava ali voluntariamente. Está no versículo 20, João 18, 20. Declarou-lhe Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, nada disso se oculta. Por que me interrogas? Perguntas que ouviram. Jesus está dizendo: olha, eu estou aqui voluntariamente. Eu não escondi nada de ninguém. O que eu ensinei para todo mundo. Você não tem o que me perguntar. Você sabe, você ouviu o que eu disse. Ele não tem motivo para Jesus estar sendo interrogado ali na casa de Anás. E aí, quando Jesus diz isso, o que acontece? Um dos guardas bate na mão de Jesus. Isso era contrário à lei judaica. Era contrário à lei judaica porque um condenado, um acusado, não podia apanhar antes de ter sido condenado. E isso é só um interrogatório, nem é um julgamento. Então Jesus não podia ter apanhado. Ele apanha. João faz questão também de mostrar que isso tudo estava acontecendo de madrugada, o que também é contrário à lei judaica. A lei que os próprios judeus, os próprios saduceus e fariseus fizeram, dizer que nenhum homem podia ser julgado durante a noite, pelo menos de madrugada. E João mostra isso. Parece que o propósito de João ao contar essa história de Jesus na casa de Anás é justamente mostrar o quão injusto foi o processo de julgamento. Não apenas o julgamento é injusto, mas o próprio processo foi injusto, foi feito contrário à lei que eles próprios tinham criado. E aí depois, como eu disse, Jesus é levado da casa de Anás para a casa de Caifás, que era realmente o sacerdote, e como eu disse, lá João não entra. Resultado, a gente não sabe o que aconteceu lá dentro. Veja aí, versículo 24, João 18, 24. Então Anás enviou Jesus, manietado, à presença de Caifás, o sumo sacerdote. E o versículo seguinte: não é o que aconteceu na casa de Caifás, porque João não estava lá. Enquanto Jesus foi levado para a casa de Caifás, João vai contar o que aconteceu com Pedro no pátio. Por quê? Porque é lá que João ficou. Enquanto Jesus foi levado para a casa de Caifás, João ficou com Pedro esperando no pátio. E aí que Pedro vai negar Jesus assim, pela terceira vez, e o galo vai cantar. Porque, como eu disse, João faz questão de dar testemunho apenas daquilo que ele presenciou. Não apenas daquilo que ele sabia, mas daquilo que ele foi testemunho ocular. E aí, da casa de Caifás, Jesus é enviado para Pilatos. O próximo paradeiro de Jesus no Evangelho de João é a casa de Pilatos, é o pretório. O pretório é a casa de Pilatos. E aí os judeus não entram na casa de Pilatos. Por quê? Porque ia ser a Páscoa, e se eles entrassem na casa de um romano, os romanos eram um povo imundos, se os judeus entrassem na casa de um romano, eles se contaminariam e não iam poder comer a Páscoa. Então eles não entram na casa de Pilatos. Então Pilatos é forçado a receber os líderes judeus do lado de fora. Ele sai de casa para falar com os judeus. E porque ele saiu de casa, João ouviu o que ele disse. E é por isso que a gente tem o registro das palavras de Pilatos do Evangelho de João. E aí Pilatos sai de casa e a primeira coisa que ele pergunta é: qual é a acusação que vocês trazem contra esse homem? Daí nos versículos 29 e 30, Pilatos se vira para os líderes judeus, sai de casa, é de manhã cedo aqui, né? Jesus foi julgado, interrogado durante a madrugada, agora já é de manhã cedinho. Pilatos sai de casa, recebe os líderes judeus. Qual é a acusação que vocês trazem com esse homem? E se os irmãos repararem na resposta dos líderes judeus, eles não respondem, eles tentam enrolar Pilatos. Não é? Qual é a acusação? Ele é acusado disso? Não.
Veja aí, versículo 29. Que acusação trazeis contra este homem? Versículo 30. Se ele não fosse malfeitor, a gente não trazia. Percebe? João quer enfatizar que não apenas o processo, o julgamento é injusto. O processo de julgamento é injusto, mas os motivos para julgar Jesus são injustos. Eles não têm nem motivo para acusar Jesus diante do governador romano. Eles tentam enrolar o governador. O mais perto que eles vão conseguir chegar de um motivo, veja que eles vão enrolando Pilatos até o capítulo 19. Lá no versículo 12 do capítulo 19, é o mais perto que os líderes judeus conseguem chegar de um motivo pelo qual Jesus devia ser morto. O motivo que eles dizem é que Jesus estava se proclamando rei. E aí eles ameaçam Pilatos. Se você não julgá-lo, você não é amigo de César. César é o imperador romano. Pilatos é só um governador local. O que eles estão dizendo aí é o seguinte: se você não julgar esse homem disse que é rei. Se você não julgar ele, nós vamos contar para o imperador que um homem judeu se fez rei e você não fez nada. Eles estão efetivamente pressionando Pilatos para tomar a decisão. Eles estão tentando dirigir o julgamento de Pilatos. Durante esse processo inteiro, João apresenta sempre os líderes, os principais sacerdotes e os fariseus, como aqueles que estão à frente do processo de julgamento. Eles interrogam Jesus de madrugada. Eles levam Jesus para Pilatos e enrolam Pilatos para Pilatos e pressionam Pilatos para Pilatos condenar Jesus. E depois, capítulo 19, versículo 6, são esses principais sacerdotes e os fariseus e os seus guardas que começam a gritar: o quê? Crucifica, crucifica. Eles enrolam a própria multidão. João apresenta esses líderes como aqueles que estão orquestrando a morte de Jesus. Eles mandaram guardas para prender Jesus. Eles interrogaram Jesus de madrugada. Eles enrolaram o governador romano. E eles foram os primeiros a gritar: crucifica, crucifica. Depois disso, é interessante que João para. Depois do capítulo 19, João não menciona mais os líderes judeus. Ele só vai mencionar lá no versículo 21, para dizer que eles reclamaram da acusação que Pilatos colocou na cruz. E depois João não fala mais deles. É interessante isso, a forma como João é antes da cruz. Antes da cruz, João bota os personagens incrédulos. E esses principais sacerdotes, os fariseus, os líderes judaicos, são enfatizados no Evangelho de João antes da cruz. Depois do capítulo 19, versículo 21, eles não aparecem mais. E tudo isso porque, na minha opinião, o que João quer enfatizar sobre esses personagens é a injustiça deles, é o ódio deles, é o sentimento ruim que eles nutriam contra Jesus, que fez eles darem um julgamento injusto para Jesus, um processo injusto de julgamento com motivos injustos. João enfatiza tudo isso, que eles não tinham motivo, que o processo foi injusto, percebe? E que a motivação interior deles era injusta. Porque eles, no fundo, eles estavam fazendo tudo aquilo porque eles odiavam Jesus, porque eles não tinham um sentimento nenhum contra Jesus. Então, esse é o segundo grupo. Eu já falei, o primeiro grupo é o grupo dos coadjuvantes. O segundo grupo de incrédulos são os líderes judeus. E o terceiro grupo não é um grupo de incrédulos, é um incrédulo. É Pilatos. É impressionante a ênfase que João dá a Pilatos. João dá tanta ênfase a Pilatos. E João menciona várias vezes Pilatos tentando soltar Jesus. É que eu não estou lendo todos os 4 capítulos aqui, eu convido os irmãos a lerem João 18, 19, 20, 21 em casa. E aí os irmãos vão perceberem, que eu percebi quando eu li, a quantidade de vezes que João menciona
E aí Pilatos começou a tentar soltar Jesus. Aí Pilatos tentou soltar Jesus. E Pilatos tentou soltar Jesus. Não fui só eu que percebi. Teólogos de anos aí têm percebido que João enfatiza muito Pilatos tentando soltar Jesus. E isso levou alguns teólogos liberais, críticos, a dizerem o seguinte, que João faz isso porque o Evangelho de João é antissemita. Isso significa que o que eles estão acusando de João é de que João era preconceituoso, João odiava o povo judeu. Então, João enfatiza que Pilatos queria soltar Jesus, porque no fundo João quer botar a culpa da crucificação nos judeus e tirar a culpa de Pilatos, que era romano. É lógico que isso não é verdade, é lógico que João não é antissemita, ele está escrevendo a verdade, o que aconteceu. Mas quando eu leio, por exemplo, essa narrativa do Evangelho de João, eu vejo um outro elemento que talvez tenha passado despercebido por esses teólogos que acusaram João de ser antissemita. Eu não acho que João esteja tentando livrar a cara de Pilatos. Se você lê com atenção, eu não acho que João esteja tentando livrar a cara de Pilatos. O que João está tentando fazer é mostrar que Pilatos tinha outros motivos para ser incrédulo. Enquanto os líderes judeus eram incrédulos porque odiavam Jesus, enquanto aqueles coadjuvantes, o povo judeu, era incrédulo porque era só uma massa de manobra nas mãos desses líderes, Pilatos tinha um outro motivo para ser incrédulo. Ele era incrédulo porque ele se achava superior a Jesus. Quando João mostra Pilatos tentando soltar Jesus, não é Pilatos tentando soltar Jesus porque Pilatos acha que Jesus é inocente. É Pilatos tentando soltar Jesus porque Pilatos acha Jesus ingênuo, bobo, meio imaturo. Esse é o sentimento que eu tenho quando eu leio as frases de Pilatos. Nós vamos ler, os irmãos vão ver se concordam comigo. Primeira vez que Pilatos aparece nessa história é João 18, 29. Como eu falei, é cedo de manhã, Jesus foi interrogado de madrugada, e cedo de manhã os líderes judeus levam Jesus para a casa de Pilatos. E aí Pilatos ouve os líderes judeus na sua porta e vai até lá para ter com ele. Pilatos percebe aquilo que a gente percebeu, que os líderes judeus estavam tentando enrolar ele. E aí o que ele diz? A primeira resposta deles, de Pilatos, versículo 31. Replicou-lhes Pilatos: tomai vós outros e julgai segundo a vossa lei. A primeira coisa que Pilatos faz é: olha, estou vendo que vocês não têm nenhum motivo real para acusar esse homem, então não deve ser nada grave. Julga vocês mesmos. Os judeus podiam, o Sinédrio podia julgar questões que não fossem graves. E aí os judeus dizem: não, mas é porque a gente não pode matar, a gente não pode condenar ninguém à morte. Aí Pilatos, a imagem que eu faço desse momento é Pilatos coçando a cabeça, e não tem nenhum motivo para julgar esse homem. Estamos trazendo ele aqui, querem condenar ele à morte. Pilatos manda Jesus entrar. Versículo 33. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou. O pretório é a casa de Pilatos. O pretório é o nome da residência oficial do governador romano, ou seja, a casa de Pilatos. Pilatos entra em casa e manda chamar Jesus. E aí começa a interrogar Jesus. Olha só. Pilatos pergunta: és tu o rei dos judeus? Qual o problema com essa pergunta? Pilatos está fazendo uma pergunta para Jesus: você é o rei dos judeus? Ele está fazendo a pergunta clara: sim ou não? Só que a resposta dessa pergunta não é sim ou não. Depende. Depende do que Pilatos quer dizer com rei. Se Pilatos está pensando num rei como são os reis romanos, reis militares, que governam pela força, a resposta é não. Eu não sou desse tipo de rei. Mas se Pilatos está falando de rei, no sentido que os judeus esperavam o rei, aquele reino messiânico, que os judeus esperavam que foi profetizado no Antigo Testamento, a resposta é sim, é exatamente esse rei que eu sou. Então, Jesus não responde a pergunta de Pilatos diretamente. Jesus tenta esclarecer na cabeça de Pilatos qual era a sua própria pergunta. Você está me perguntando isso por você mesmo ou pelo que eles disseram? É exatamente essa distinção que Jesus quer fazer. É rei no sentido que
você entende como rei, ou é rei no sentido que eles entendem como rei? Veja, Jesus está tentando esclarecer, é uma questão lógica, é importante essa distinção para a resposta de Jesus. Pilatos olha para ele: rapaz, olha para minha cara, vê se eu sou judeu. É o teu povo que está te entregando para mim. Veja a resposta de Pilatos. Não é uma resposta de alguém que acha Jesus inocente. É uma resposta de alguém que acha Jesus ingênuo, bobo. Um rapaz, um garoto aí. Rapaz, Jesus está tentando esclarecer. Rei, do jeito que você pensa, o rei do jeito que eles pensam. Rapaz, olha na minha cara, eu sou judeu. Foram eles que te entregaram para mim. Sem a distinção de Pilatos, Jesus responde as duas coisas. Ele diz: o meu reino não é desse mundo. Se fosse, vamos lá. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Veja, Jesus responde com essa distinção: eu sou rei, só não do jeito que você pensa que eu sou rei. Aí Pilatos: então você é rei, logo tu és rei. Aí Jesus: nesse sentido de rei, é você que está dizendo que eu sou rei. Percebe? A questão toda é o sentido da palavra rei. Para Jesus, nesse sentido de rei, é você que está dizendo que eu sou rei. O que eu vim é para dar testemunho da verdade. E aí Pilatos vira para ele: verdade? O que é a verdade? E sai. Pilatos pergunta o que é a verdade e sai, porque Pilatos não está interessado em saber o que é a verdade. A verdade é a palavra de Deus. A palavra de Deus é aquele que está encarnado na frente de Pilatos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a verdade. A verdade é o que existe em Cristo. A verdade estava ali na frente de Pilatos. Mas Pilatos não queria saber o que era a verdade. Quando Pilatos pergunta o que é a verdade, não é porque ele quer saber o que é a verdade. Ele pergunta o que é a verdade. É um jeito, na minha opinião, de mostrar que Jesus era ingênuo e ignorante. Porque se Jesus fosse instruído, como eu, ele saberia que a questão de se existe uma verdade ou não é uma questão debatida entre os filósofos desde a época de Sócrates. E se Jesus fosse instruído como eu, ele saberia que essa não é uma questão relevante na filosofia, no sentido de não é uma questão que tem resposta pela filosofia. Grandes filósofos já tentaram descobrir se existe uma verdade absoluta. E isso continua sendo debatido pela filosofia. Quem é esse garoto que chegou na minha frente com 30 e poucos anos, imagina Jesus tinha 30 e poucos anos, chegou na minha frente dizendo que veio dar testemunho da verdade. Ele quer filosofar, mas nem sabe de filosofia, ele não estudou os filósofos como eu estudei. Verdade, garoto, o que é a verdade? Pilatos está desdenhando. Pilatos está reputando Jesus como um ingênuo, um rapaz. Ele está querendo filosofar, mas nem sabe por que filosofa. E por isso, o resultado, logo depois disso, pela primeira vez no Evangelho de João, Pilatos vai tentar livrar Jesus. E aí Pilatos coloca lá Barrabás, os irmãos conhecem a história. E os judeus escolhem Barrabás. Não este, Barrabás era salteador. Aí Pilatos vai mandar Jesus ser açoitado, na esperança, os outros evangelhos vão dizer, que os judeus ficassem contentes com açoites e resolvessem soltar Jesus. E depois de mandar Jesus ser açoitado, Pilatos vai tentar soltar Jesus de novo, no versículo 12. A partir desse momento, Pilatos procurava soltá-lo. Mas os judeus clamavam, e aí que eles fazem aquela pressão de contar para César. Veja a reação de Pilatos. A reação de Pilatos é sempre de dizer: olha, eu não acho nele crime nenhum.
esse rapaz não fez nada demais. Gente, ele só é bobo. Essa é a reação de Pilatos. É tentar mostrar para os judeus que aquele rapaz não merecia a morte. Não porque Pilatos achava que aquele rapaz era inocente, mas porque Pilatos tinha pena. Só um rapaz bobo, de 30 e poucos anos, falando coisa que nem tem. É assim que Pilatos é visto. Então, essa é a minha visão. Eu não acho que João esteja contando Pilatos tentando soltar Jesus como uma forma de livrar a cara de Pilatos e acusar os judeus. Eu acho que João está mostrando que Pilatos tinha um outro motivo para ser incrédulo. Não porque Pilatos odiasse Jesus, mas porque Pilatos se achava superior a Jesus. Pilatos tinha pena de Jesus. Ele não crê em Jesus porque ele despreza Jesus. E aí nós temos os 3 grupos de incrédulos. Os coadjuvantes, que não creem em Jesus porque na verdade eles são apenas massa de manobra. São soldados mandados por alguém para fazer alguma coisa. É Judas, a quem o diabo já tinha posto no coração para fazer isso. Eles são massa de manobra. Não que eles não sejam culpados disso, são culpados, são responsáveis por isso. Mas eles não creem porque eles são massa de manobra. O segundo grupo são os líderes judeus, que são incrédulos também, não creem porque têm sentimentos negativos contra Jesus, porque eles odeiam Jesus. E o terceiro é Pilatos, que não crê em Jesus e despreza Jesus. Eu sou um garoto que não sabe bem a verdade. E é interessante, como eu já disse, João enfatiza os incrédulos até a cruz. Depois da cruz, João começa a enfatizar os crentes. Eu não sei se foi intencional João fazer isso, mas é isso que eu percebo. Depois da cruz, João começa a enfatizar os crentes. E aí vem os 3 grupos de crentes que eu fiz. O primeiro grupo de crentes, novamente, também é o dos coadjuvantes. Assim como tem coadjuvantes do lado dos incrédulos, tem os coadjuvantes do lado dos crentes. Lá, depois, Jesus é levado à cruz, morre na cruz, e o que acontece? Vem José de Arimateia e Nicodemos, está lá no capítulo 20 de João, no capítulo 19 de João, versículo 38. Depois que Jesus morre na cruz, os soldados não quebram os ossos de Jesus, porque nenhum osso podia ser quebrado. O soldado enfia uma lança peito dele para garantir que ele estava morto, e tiram Jesus da cruz. E aí vem José de Arimateia, que era discípulo de Jesus ocultamente, e leva Jesus para o seu sepulcro. Depois vem Nicodemos, versículo 39. Aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloé. Então, José de Arimateia e Nicodemos tomam o corpo de Jesus. Nicodemos trata, faz o rito funeral do corpo de Jesus, e eles colocam Jesus na sepultura de José de Arimateia. Novamente, assim como no caso dos coadjuvantes incrédulos, a ênfase de João aqui, nos coadjuvantes crentes, não é tanto mostrar o que eles fizeram, é muito mais, na minha opinião, dar nomes a eles. João dá nome, isso é importante no Evangelho de João. Ele dá nome, ele diz quem é que foi o soldado cuja orelha foi cortada. Isso, irmãos, é uma forma de dar testemunho. Pensa que João está escrevendo esse evangelho, várias dessas pessoas ainda estavam vivas. Você quer confirmar? O nome dele era José de Arimateia. Vai lá e pergunta para ele se não foi escrito. Foi o sepulcro de José de Arimateia. Hoje, isso não serve para muita coisa. Onde era o sepulcro de José de Arimateia? Mas 30, 40, 50 anos depois da morte de Jesus, isso servia muito. Pergunta para qualquer um, era o sepulcro de José de Arimateia. E quem foi que embalsamou o corpo de Jesus na sua morte? Foi Nicodemo. Mas os apóstolos tinham dinheiro para comprar os compostos aromáticos que precisavam para embalsamar o corpo de Jesus? Não. Quem tinha dinheiro era Nicodemo. E ele foi lá levando o composto. João está dando nomes. E essa ideia de dar nome é para mostrar que não é mentira o que ele está dizendo.
não é mentira o que ele está dizendo. Se ele dissesse, e aí Jesus foi embalsamado e foi colocado no sepulcro, isso podia soar para as pessoas. Como assim ele foi embalsamado? Os apóstolos tinham dinheiro para comprar o bálsamo? Como assim? Por que sepulcro ele foi colocado? Você está falando de um sepulcro? E se eu quisesse ir lá e achar o sepulcro? Não, olha, foi o sepulcro de José de Arimateia. Foi Nicodemos quem comprou o bálsamo. Quem levou o bálsamo. Tudo isso é para tornar a história mais real, mais palpável, para que as pessoas que estão lendo o Evangelho de João tivessem uma base firme na qual se apoiar para crer nessa história, na veracidade dela. Esse, a meu ver, é o propósito de João falar desses coadjuvantes crentes. O segundo grupo de crentes que aparece na história de João são as mulheres, especialmente Maria Madalena. João, enquanto Jesus está lá na cruz, capítulo 18, João menciona que só estavam perto da cruz ele, João, e 4 mulheres. Maria, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. 3 Marias e a irmã de uma Maria. João e 4 mulheres estavam lá, aos pés da cruz. Depois, quando Jesus ressuscita, a primeira pessoa que vê que Jesus não está no sepulcro é Maria Madalena. Maria Madalena que chega lá, no domingo ainda de madrugada, e vê que o corpo de Jesus não está lá. E é interessante que ela, está aí no capítulo 20, né? Capítulo 20, versículo 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava. É João. Então, Maria Madalena chegou lá, viu que a pedra estava removida, que o corpo de Jesus não estava lá, e saiu correndo para contar para os apóstolos, para Pedro e João. Aí os apóstolos vêm correndo, não veem Jesus e vão embora. E nesse tempo todo, Maria Madalena fica lá, chorando. Fica lá esperando, chorando. Aí ela tem uma visão. E ela vê 2 anjos sentados no lugar onde devia estar o corpo de Jesus. E os anjos dizem, olha, ele não está aqui. Mas até essa hora ela ainda não creu que ele ressuscitou. Aí Jesus aparece na frente dela e começa a conversar com ela. E ela acha que está conversando com o jardineiro. Está lá, João capítulo 20, versículo 15. Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu tiraste, dizem. Ela ainda não tinha acreditado que Jesus tinha ressuscitado, certo? E aí aqui é interessante que os teólogos se debatem do porquê que Maria Madalena não reconheceu Jesus. Ela começou com Jesus e não reconheceu Jesus. Alguns dizem que ela estava chorando tanto, os olhos tão cheios de lágrimas, que não enxergou direito. Outros vão dizer que é o seguinte, é porque o corpo de Jesus, depois de ser ressuscitado, era um corpo igual, mas diferente. Ele não tinha tanta ruga, não tinha mancha, e nesse sentido fazia lembrar Jesus, mas podia não ser ele, e ela assumiu que não era. A explicação do corpo de Jesus ser diferente. E outro grupo ainda de comentaristas vai dizer que Maria Madalena não reconheceu Jesus, não porque ela não enxergou, nem porque Jesus estava diferente, mas porque ela não acreditava na possibilidade de Jesus voltar à vida. E quando você não acredita que alguma coisa seja possível, ele pode aparecer na sua frente e você vai continuar não acreditando. Sei lá, é alguém parecido com ele. Esse jardineiro até me faz lembrar ele, mas não podia ser ele. Porque ele morreu. E ela viu ele morrer, ela estava lá ao pé da cruz. E eu acho que a ênfase de João aí é mostrar que Maria creu. Mas para ela crer, ela precisou de um outro elemento. Só a evidência, a falta do corpo de Jesus, os anjos dizendo, Jesus aparecendo na frente dela não era suficiente. Ela precisou de um outro elemento. E aí, João, capítulo 20, versículo 16. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, lhe disse
disse em hebraico, Rabon, quer dizer, aí ela reconheceu que era ele. Por que uma palavra bastou se ele já tinha dito outras palavras? Não sei, era o jeito de Jesus falar com ela, era o jeito de Jesus pronunciar o nome dela, aquele jeito que só Jesus tinha de pronunciar o nome dela. Maria Madalena não creu que Jesus ressuscitou por causa das evidências. Ela creu que Jesus ressuscitou porque ela tinha um relacionamento pessoal com Jesus. Ela tinha um relacionamento pessoal com Jesus. E esse relacionamento pessoal com Jesus, quando Jesus ressurreto pronunciou o nome dela, ele já tinha falado outras palavras, você viu? Versículo 15. Ele já tinha falado outras coisas. Mas quando ele pronunciou o nome dela, aí isso faz diferença. Porque ela tinha um relacionamento pessoal com Jesus. Isso fez diferença. E aí ela creu. E aí ela viu que era Jesus mesmo, ressurreto na frente dela. Esse é o segundo grupo de crentes, as mulheres, em especial Maria. Maria creu em Jesus, porque tinha um relacionamento pessoal com ele. O terceiro grupo, lógico, são os apóstolos. É a grande ênfase de João no final do seu evangelho. E o primeiro apóstolo que aparece na história é Pedro, que já apareceu, como eu já disse, lá junto com João. Pedro e João aparecem acompanhando o que está acontecendo com Jesus. Jesus é preso, Pedro saca da espada e corta a orelha do soldado. Jesus da prisão é levado para a casa de Anás. Pedro e João vão atrás. João era conhecido de Anás, manda Pedro entrar. Pedro espera no pátio, João entra na casa de Anás. Depois da casa de Anás para a casa de Caifás. Pedro nega Jesus 3 vezes nesse processo. Então foram 3 vezes, uma vez atrás da outra. Foi uma vez lá na casa de Anás, 2 vezes no pátio de Caifás. Ele vai negando Jesus, ele vai negando aos poucos, né? E aí depois da ressurreição, a evidência no Evangelho de João, capítulo 20 e 21, os grandes heróis dessa narrativa final são os próprios apóstolos. Então, Maria Madalena vê que o corpo não estava lá e sai correndo e chama Pedro e João. E vem Pedro e João correndo. João era mais jovem, corre mais rápido. Chegou no sepulcro mais rápido, mas ele não entra. É isso que diz lá, João capítulo 20. João saiu correndo, versículo 4. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo, que é João, correu mais depressa que Pedro, chegou primeiro ao sepulcro. Abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Veja, ele corre mais rápido, chega no sepulcro, ele tem que se abaixar para ver o que tem lá dentro, e ele vê que tem os lençóis, mas ele não entra. Pedro vem correndo depois e nem para olhar, como é da personalidade de Pedro. Pedro sai entrando para ver o que tem lá dentro. As personalidades dos dois ficam muito patentes, mais uma vez nesse episódio. E aí eles veem os lençóis de linho, as ataduras. E é interessante que aí no versículo 8, depois que Pedro entra, aí João entra também, já entrou, agora vai entrar também. Versículo 8, então entrou também um outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. O primeiro apóstolo a crer na ressurreição é João. Pedro e João olharam o sepulcro e as ataduras e o lençol de linho. João, só com isso creu. Nesse mesmo dia, no domingo, Jesus ainda vai aparecer aos outros 10, aos outros 8, a 10 apóstolos que estavam trancados com medo dos judeus. E eles estavam trancados, com portas e janelas trancadas. E Jesus entra no meio deles. Essas duas passagens, os lençóis de linho jogados, jogados não, estão dobrados. O lençol que está no nome de Jesus está dobrado onde ele devia estar. E Jesus passando pela porta está mostrando a transformação que houve com o corpo de Jesus. Os irmãos lembram da história de Lázaro? Quando Jesus ressuscitou Lázaro, e Jesus diz, Lázaro, vem para fora. O que acontece? Lázaro sai, mas ele sai como?
todo enrolado nas faixas, nos lençóis, porque a própria pessoa não consegue se desenrolar daquilo. Mas as faixas onde estava Jesus estavam lá. Jesus passou através das faixas. Esse é mesma coisa quando no domingo, nesse mesmo dia, no domingo, os 10 apóstolos estão reunidos e João faz questão de dizer que estavam com as portas e janelas trancadas. E Jesus apareceu no meio deles. Como? Sei lá, ele passou pela parede. Mas esse mesmo corpo de Jesus que atravessa a parede, João vai dizer no capítulo 21, comeu e bebeu com os discípulos. Naquele domingo, Jesus atravessa as paredes, aparece aos 10 apóstolos, aí eles creem, mas Tomé não estava lá. E aí tem aquela história de que Tomé não creu. Na semana seguinte, no domingo seguinte, eles estão novamente trancados, com as portas fechadas, Tomé estava lá. E aí Jesus faz a mesma coisa, atravessa a parede, aparece no meio deles e diz para Tomé, Tomé, bota o dedo. Veja, e Tomé bota o dedo. Jesus tem carne e osso. No capítulo 21, Jesus vai dizer, eu não sou um fantasma, porque um fantasma não tem carne e ossos como vocês estão vendo que eu tenho. Ele tinha carne e osso, ele comeu e bebeu. No capítulo 21, João vai dizer que Jesus diz assim, tem alguma coisa aí para comer? No capítulo 21, Jesus vai dizer isso para os apóstolos, eles trouxeram lá peixe para ele comer. Jesus comeu e bebeu com os apóstolos. É um corpo que come e bebe, que tem carne e osso, mas é um corpo que atravessa a parede e atravessa lençol de linho. Percebe? Não é um corpo igual ao que Lázaro ressuscitou, que precisou que outra pessoa tirasse exatamente. É um corpo que passou por dentro da água, através da água. E tudo isso, na minha opinião, está registrado aí no Evangelho de João. Porque João quer enfatizar que esse terceiro grupo, os apóstolos, creram porque eles tinham evidências físicas para crer em Jesus. Eles creram porque eles viram, eles tocaram, eles comeram junto com ele. Eles creram quando Jesus ressurreto apareceu com evidências físicas, mostrando que era ele mesmo. Isso, por um lado, elimina uma das coisas que os judeus costumam dizer, para dizer que Jesus não ressuscitou, né? Que é o fato de que, não, na verdade, os apóstolos viram qualquer um e acharam que era Jesus. Não, os apóstolos não eram ingênuos a esse ponto. Eles duvidaram bastante até ter certeza que aquele era Jesus mesmo. Eles só creram porque eles viram evidências físicas. E aí vem, aqui na minha opinião, é a grande ênfase do Evangelho de João. João incentiva os seus leitores a não serem como Maria Madalena, nem serem como os apóstolos. Maria Madalena creu porque tinha um relacionamento pessoal com Jesus. Os apóstolos, os 10, creram porque viram evidências físicas. Eles viram o pano dobrado lá onde Jesus devia estar. Eles viram Jesus atravessando a parede, eles comeram e beberam com Jesus ressurreto. Mas João, veja a ênfase que João dá, e essa ênfase na verdade é de todo o Evangelho, mas especialmente aqui no final, é que os seus leitores não sejam nem como Maria Madalena, nem como os apóstolos. Veja João 19:35. Isso aí ainda é na crucificação, ainda é antes da ressurreição, quando o soldado fura o lado de Jesus e sai sangue e água. Aí João diz assim, aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. Ele está falando dele mesmo, ele está dizendo o seguinte, olha, é verdade, saiu mesmo sangue e água do peito de Jesus. Eu vi, eu sei que eu estou falando a verdade, para que vocês creiam. De novo, João 20:31. Estes sinais foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome. João 21:24, final do Evangelho. Ele está falando dele. Este é o discípulo, sou eu,
que dá testemunho a respeito dessas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. O que ele está falando o tempo todo? Por que essa ênfase de João em contar só o que ele presenciou? Como eu disse, né? Você vê, quando ele entra na casa de Anás, ele diz, eu entrei na casa de Anás. E aí ele diz o que aconteceu lá dentro. Quando Jesus é levado para a casa de Caifás, ele não fala o que aconteceu lá dentro. Ele só fala o que ele presenciou. Ele fica o tempo todo, olha, isso eu escrevi para dar testemunho, e eu estou falando a verdade, para que vocês creiam no que eu estou dizendo. Quando Tomé é incrédulo, João registra as palavras de Jesus, você creu em mim, porque me viu, bem-aventurados aqueles que não viram e creram. A ênfase de João aqui, ao relatar esses grupos de crentes, na verdade é mostrar para os leitores, que nós, os leitores do Evangelho de João, não devemos ser como esse grupo de crentes. Você não deve esperar ter um relacionamento pessoal com Jesus para crer nele como Maria Madalena. Você não deve esperar provas físicas, evidências científicas para crer que Jesus ressuscitou. O que João quer é que os seus leitores creiam porque ele está dando testemunho. Na verdade, ao fazer isso, ele está cumprindo a oração de Jesus, que ele próprio João registrou lá em João 17. Pai, oro não apenas por estes, os apóstolos, mas por aqueles que virão a crer em mim por meio de evidências físicas. Não. Por meio de um relacionamento pessoal comigo antes de crer em mim. Não. Por meio do testemunho deles. Essa foi a forma como Deus, em sua soberana sabedoria, escolheu revelar a crucificação e a ressurreição para nós. Não através de um filme de evidências científicas, mas para que a gente cresça por meio do testemunho. Eu acho que essa é a grande ênfase do final do Evangelho de João. Isso, meus irmãos, me leva a tirar algumas aplicações para a gente. Eu vou ser bem sucinto, porque eu já falei muito nessa noite. Eu acho que a grande aplicação, a grande ênfase do Evangelho de João, quando ele conta a história da Páscoa, é exatamente essa. Que nós devemos crer nessa história, crer na veracidade dessas coisas. Essa história tem que mexer com a gente, porque a gente acredita nisso. Porque a gente acredita no testemunho desse homem, João, que está escrevendo esse Evangelho. Você não crê em Jesus porque tem um relacionamento com ele antes de crer. Você não crê em Jesus porque a ciência deu provas cabais, científicas e evidências de que realmente Jesus existiu e ensinou o que ensinou e ressuscitou quando ressuscitou. Você crê em Jesus porque você acredita no testemunho desses homens. Essa é a forma de crer. E essa forma, como Deus escolheu se revelar, significa que essa história tem que mexer com a gente. Porque a gente crê nessa história, não por ter visto ou por ter relacionamento, mas porque a gente acredita nesse testemunho, essa história tem que mexer com a gente. A história de que Jesus morreu e ressuscitou no terceiro dia, embora seja uma história que a gente ouve desde criança, se você quando era criança era católico ou crente, presbiteriano ou de outra denominação, você está cansado de ouvir essa história. Mas não importa. Não importa quantas vezes você ouça essa história tem que mexer com você. Tem que mexer com você por uma razão, porque você crê. E se a gente ouve essa história, ano após ano, e essa história para de mexer com a gente, eu acho que a gente deveria se perguntar, por que essa história já não mexe mais com a gente? Que tipo de, como o autor de Hebreus vai falar, que tipo de raiz de incredulidade está nascendo no nosso coração? Para fazer essa história já não mexer mais com a gente como mexia, ou como deveria mexer. Será que nós estamos sendo incrédulos como aquela multidão, os coadjuvantes incrédulos lá? A gente é incrédulo porque é a massa de uma nova? A gente é incrédulo porque o comércio, a escola, e tudo fica enfatizando o coelhinho da Páscoa, e Páscoa de chocolate, e
um monte de outras coisas. Quando a gente fica adulto já não é mais chocolate, é o bacalhau, é o que quer que seja. Será que é o fato da gente se deixar levar pelos outros que está criando essa raiz de incredulidade no nosso coração, que faz com que essa história já não mexa mais com a gente do jeito que mexe, porque a gente no fundo está mais preocupado com o dinheiro para comprar o bacalhau para ser de domingo, para o almoço de domingo, do que em lembrar realmente da morte e da ressurreição de Jesus? Ou será que o nosso problema é o mesmo problema dos líderes dos judeus? Veja, eu disse que eles não creram, porque no fundo eles tinham um sentimento negativo contra Jesus, eles odiavam Jesus. E não importava o que acontecesse, não importava se eles não tinham motivos para julgar Jesus, eles julgaram Jesus mesmo assim. Não importava se eles não tinham um processo justo de julgar Jesus, eles executaram um processo de julgamento mesmo assim. Porque no fundo, eles tinham sentimentos negativos contra Jesus. E eu não duvido, irmãos, que mesmo no coração de nós crentes, possa haver muitas vezes sentimentos negativos contra Deus. E que esfriam esse calor que devia ter quando a gente ouve essa história. E essa história já não mexe mais com a gente. Porque essa raiz de incredulidade, de sentimento negativo contra Deus, está lá. Deus não me deu o que eu queria que Ele tivesse dado. A minha vida não é do jeito que eu gostaria que ela fosse. E no fundo fica aquela... Você não tem coragem de dizer com todas as letras que você odeia Jesus como aqueles líderes judeus fizeram, mas fica aquela birra no coração. E eu não duvido que haja crentes que cantam que amam a Jesus, mas que no fundo, lá de noite na cama, nutrem essa birra no coração contra Deus. Porque Deus não me fez do jeito que eu gostaria, porque Deus não fez a minha vida do jeito que eu gostaria, porque a minha vida não é do jeito que eu gostaria, porque Deus não me deu o que eu gostaria que Ele tivesse dado, e porque Deus. E esse sentimento negativo é uma raiz de incredulidade. E nos transforma perigosamente em gente perto daqueles líderes judeus. E condenar Jesus até sem motivo, eles não tinham motivo. Só odiavam. Ou será que a raiz de incredulidade do nosso coração é como Pilatos? É que no fundo, essa história da Páscoa já não mexe mais com a gente, porque no fundo, é a história que a gente ouve desde criança. Isso é história que você vai lembrar quando você tiver que preparar um cultinho infantil. Aí você estuda de novo essa história. Isso é coisa que a gente conta para crianças, né? Jesus morreu, ressuscitou, tá, tudo bem. Agora eu sou adulto, eu tenho mais com o que me preocupar. Já não mexe mais com você, porque, no fundo, você já passou dessa fase de ouvir história, eu já sou crente, cara. Ficar falando toda vez, evangelho, Cristo morreu, ressuscitou. Fala outra coisa, dá outro sermão aí. Já não mexe mais com a gente porque a gente está cansado, porque a gente, no fundo, se acha superior. E aí, ó, o que acontece? Seja qual for o nosso motivo, seja qual for a raiz de incredulidade que há no nosso coração, o que acontece é que essa história da Páscoa, a história de que Jesus morreu e ressuscitou, para de mexer com a gente. Já não mexe com a gente. Irmãos, eu acho que a grande ênfase do Evangelho Show é dizer para você: não deixe isso acontecer. Creia, mesmo que você não tenha evidência. Creia, mesmo que você não tenha um relacionamento pessoal. Creia, mesmo que seu coração não esteja ardendo de amor e paixão por Jesus nesse momento. Você não está sentindo os pelos do seu braço arrepiar. Você crê. E porque você crê, essa história faz diferença. E porque você crê, essa história mexe com você. Que nós não sejamos como todos esses incrédulos. Que nós sejamos como João, que chegou, viu e creu, antes de ver Jesus ressuscitado. Ele creu não porque tinha evidências físicas. Ele creu não porque ouviu Jesus pronunciar o nome dele. Ele creu porque ele sabia o que Jesus tinha prometido. Ele
creu, viu e creu. E é isso que Ele quer nos seus leitores. Você creia, porque Ele deu testemunho. Creia mesmo que não esteja sentindo. E aí, porque você crê, essa história volta de novo a mexer com você. A história de que Jesus morreu e ressuscitou, morreu pelos seus pecados e ressuscitou. Isso volta a mexer com você. Isso deixa de ser historinha de criança. Isso volta a ter na tua vida um lugar que sempre devia ter tido, como a história principal do universo. Esse é o motivo pelo qual Deus criou todas as coisas. Deus só criou todas as coisas porque Jesus ia morrer pelos nossos pecados. Essa é a história do porquê eu não sou ímpio, do porquê eu não sou condenado ao inferno. Essa é a história de como o meu destino foi mudado. Obrigado. E porque eu creio nessa história, essa história mexe comigo do jeito que devia mexer. Me afeta. E tem que afetar. Irmãos, que nós sejamos assim. Que a gente creia de verdade nessa história. Que a gente se apegue a essa história. Para que essa história mexa conosco do jeito que é. Para que essa história nos afete do jeito que é. Deus abençoe.